A gente vai fazer trufa de chocolate sem leite, sem açúcar. E aí eu vou te dar a opção de fazer ele adoçado com adoçante, que é como eu vou fazer aqui, porque eu acho que é o que a galera mais está acostumada com o chocolate mais docinho, mas sabendo que dá para fazer sem adoçante ou até adoçar de uma forma natural, usando tâmara, por exemplo, dá para fazer versões também super equilibradas. Então, a gente vai falando aqui enquanto eu vou fazer, mas é uma receita basicamente bem simples. A gente vai fazer um creme a partir de leite de coco em pó. A gente vai fazer um leite condensado fake. A gente vai fazer um leite condensado... o famoso. Nunca fiz. Bianca! Olá! Que honra te receber aqui. Que prazer. Obrigada pelo convite. Felicidade que não cabe no peito. Ó, antes de tudo, antes de começar a conversa, eu quero te falar 1 milhão de obrigados por aceitar esse convite. Eu estou de verdade, muito honrado em te receber aqui. Prazer é todo meu. Ainda mais falar de comida, que eu adoro. Bianca, deixa eu te fazer uma pergunta. Logo para a gente começar, quando a gente conversou e você falou do prato que você queria que eu fizesse para você, eu estava passando em frente àquela uma rede famosa que tem aí de hortifruti grandeiros, acho que você conhece. E aí eu falei assim, eu olhei para o morango olhou para mim, eu olhei para o morango olhou para mim, vou fazer um negócio com morango para Bianca. E aí me veio um raciocínio na cabeça, Bianca. A gente não está mais no inverno, quer dizer, está no último dia do inverno. A primavera começa amanhã, né? Acho que é dia 22. Pelo calendário, né? Tá fora da época do morango. Apesar da oferta do morango tá boa ainda. Isso acho que tem que levar a gente a uma reflexão de que a disponibilidade do produto não deve ser eterna, porque quando a gente força a disponibilidade de um produto como esse, o resultado... Primeiro, você tem uma cadeia natural que foi desrespeitada. E o resultado final, o morango que você compra fora do inverno não é tão gostoso quanto o morango da época que ele é. E a gente não sabe o tanto de coisa que usaram. Eu concordo com você, assim. Eu acho um perigo, né? Porque para esse morango estar aí fora de época, foram usados várias coisas, vários produtos químicos, acredito eu, para que esse morango sobrevivesse às tempestades e calor e tudo, né? Então a gente não está comendo a fruta. Aliás, a gente já não come só a fruta, a não ser quem plante em casa, né? Vai ter a fruta pura. Mas mas eu não fico fora assim de comer, não. Eu só não exagero. Então minhas filhas também adoram morango. Em casa todo mundo gosta muito de morango. Acho que não existe ninguém que não goste de morango, né? Então eu compro uma caixinha ou outra, higienizo bem, faço geleia, vitamina, entendeu? Olha que delícia. E aí mas não fico de fora, não sou paranoica. Porque eu acho que se a gente entrar numa paranoia, é melhor eu me mudar para o interior, fazer a minha fazenda e viver ali. Porque o mundo Mas você está mudou mais difícil. recentemente, né, Bianca? Eu mudei, estou em morava aqui no Jundiaí. Rio. Agora está em São Paulo. Estou em São Paulo. O meu marido, a minha família toda é daqui de São Paulo, né? E a do meu marido também. Então, minhas filhas têm 3 irmãos adultos já e todos morrem de saudade um dos outros. Eduardo já tem 3 netas e estava ficando muito longe. Veio a pandemia e a gente resolveu fazer essa mudança para que todo mundo ficasse mais perto. Há de convir comigo, o interior de São Paulo é tudo de bom, né? Eu tive em Campinas, eu tive em Valinhos e eu tive em Ribeirão Preto. Cara, todos os meus vizinhos aqui. Qualquer um dos 3 podia sortear que eu morava fácil, assim, que eu adorei todos os lugares, assim. O Jundiaí está entre as cidades assim, de interior de São Paulo, de melhor se viver, né? Economicamente e por tudo, né? Isso aí. Bianca, mas me conta aí, você pediu uma receita. Eu fiz uma adaptação. Tá. Quando eu passei lá, eu não comprei o morango, mas eu trouxe uma outra que está super perfumada aqui.
E tem Nossa, em tudo casa nessa eu live, uso né? muito, muito. Passion Faço fruit não sorvete. poderia ter uma homenagem maior a você, olha aí. Passion Maracujá, fruit. né? Que nome lindo, né? Mas americano fica mais bonito. Ó, super, super, super cheiroso. E eu vou, E é como você época, né? É época do maracujá? foi de Agora maracujá. é verão, né? É, olha. E quando a gente avalia essa questão da sazonalidade do produto, a gente tem um monte de coisa. Espera porque a música está muito alta. Alexa, diminui o volume. Alexa respeita tudo que eu falo, incrível. É Alexa. incrível essa Alexa, né? Muito Então, obediente. a gente tem uma questão de sazonalidade que ela é importante na nossa alimentação. Acho que na gastronomia, como toda, a gente deveria ter conhecimento sobre isso. Hoje, quem está no Brasil, a gente sabe disso, né? Você vai para países europeus, existe uma preocupação com o terroir. Terroir, para quem não sabe, é todo o universo, né? Que vai desde do ar, da qualidade do ar, da qualidade da terra. O governo rege isso tudo e faz com que tudo esteja equilibrado para que a gente tenha um produto de altíssima qualidade. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente está longe disso. Mas, mesmo que a gente não esteja nesse nível do europeu, a gente pode ter consciência de que se a gente consumir o que está na época, o que é sazonal, o que é daquele momento, você já está, de alguma forma, beneficiando o pequeno produtor, porque essa oferta maior chega com os pequenos produtores. São essa agricultura forçada que acaba tendo alta disponibilidade o ano inteiro. Então, quando você compra esse morango nessa época do ano, você está pegando o cara grandão. E quando você pega o maracujá, que está na época, você acaba indo no pequeno produtor, que é... O Jô Soares falava isso, né? Quem ajuda o brasileiro é o próprio brasileiro. Então, eu acho muito legal isso, Exatamente. que a gente consiga Exatamente. se ajudar. Não, e Então, o Bianca, maracujá a gente faz muita coisa com ele, né? Tanto eu no queria te fazer prato uma doce quanto brincadeira. no prato salgado, né? Então, eu tenho algumas manias, né? E esse Hum. negócio do agridoce, para mim, assim, é coisa do meu dia a dia. Mas Ah, aí, é? quando a gente combinou de fazer o chocolate, de fazer a trufa, eu falei assim, cara, vamos dar uma brincada, né? Fazer a trufa, por mais que seja uma receita diferente, porque não leva leite, porque não leva leite de origem animal, porque vai fazer uma versão sem açúcar, mesmo que seja mais saudável, a gente pode dar uma... Eu não gosto dessa palavra gourmetizada, porque parece que ficou caro, ficou... Cara, eu acabei de falar, eu fui no supermercado não, no Hortifruti Grangeiro, e comprei isso aqui que estava super barato. Então, dá para você fazer um negócio mais bacana, que vai dar aquela surpresa quando você der aquela mordida, e sem gastar muito dinheiro. Eu acho que isso Ah, faz isso é mais importante. sentido. Eu acho que Então, esse é o grande diferencial. Bianca, eu vou colocar a câmera para cá, a gente continua falando, mas aí eu Tá. vou mostrar, a gente vai fazer trufa de chocolate sem leite, sem açúcar, e aí eu vou te dar a opção de fazer ele adoçado com adoçante, que é como eu vou fazer aqui, porque eu acho que é o que a galera mais está acostumada com o chocolate mais docinho, mas sabendo que dá para fazer sem adoçante ou até adoçar de uma forma natural, usando tâmara, por exemplo, dá para Ah, fazer esse... versões também super equilibradas. Então, a gente vai Uhum. falando aqui enquanto isso, enquanto eu vou fazer, mas é uma receita basicamente bem simples. A gente vai fazer um creme a partir de leite de coco em pó. A gente vai fazer um leite condensado fake. A gente vai fazer um leite Ah, o condensado, famoso. Nunca fiz. ó, mas é muito fácil de fazer. Leite Aliás, de nunca coco em fiz pó. trufa. Eu acho que trufa tem assim, né? Você fala, ai, trufa deve ser dificílimo de fazer, né? Mas você vai mostrar que não é. A versão tradicional da trufa é um brigadeiro, leite condensado, açúcar. Aqui a gente usa aquele achocolatado, que aquilo é mais açúcar do que chocolate. Então a gente tem que ir Uhum. para a versão verdadeira, que é ou cacau ou chocolate em pó de boa qualidade. Aqui eu vou fazer diferente. Aqui eu vou usar chocolate em barra, também o chocolate também sem açúcar, sem leite. E a gente vai, na versão original, derrete o chocolate ou chocolate em pó no leite condensado e regula o ponto com creme de leite. Aqui a gente vai fazer Uhum. tudo diferente, nada industrializado, para fazer uma versão mais alegre. Tá bom? Legal. Vou Tá virar a ótimo. câmera para cá, Bia. Tá. E aí a gente continua conversando, mas quando eu estiver com a câmera aqui, eu não consigo ler os comentários, mas eu consigo Ah, te eu vou lendo. responder. Tá bom. Aliás, já Então, queria mandar um beijo para todo mundo que está aqui com a gente. Olha só, tanta gente legal. Passou uma pessoa aqui falando assim: ah, eu tô tomando um chá de maracujá.
que é gostoso também, né? Um chazinho de maracujá. Muito legal. Então, um beijo para todos vocês que estão aqui acompanhando com a gente. Vamos aprender, gente. Depois a gente combina de fazer todo mundo junto. Muito bom, né? Olha só, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho 100 gramas de leite de coco em pó. Tá? 100 gramas de leite de coco em pó. Eu vou fazer o leite condensado, como eu disse, vai ser a base da trufa que a gente vai fazer. Então tem leite de coco em pó e água. 100 gramas e 70 gramas. 100 de leite de coco em pó e 70 de água. Aqui eu tenho 30 gramas de adoçante. Eu estou usando o adoçante Snil, mas pode usar xilitol, eritritol. O Snil para mim, muito mais agradável. Então, eu estou usando. Uma perguntinha. Se fosse colocar tâmara, pode ser mel também? Pode ser açúcar de coco? Mel, se a gente usar alguma coisa molhada, a gente tem que diminuir a água. Todos esses açúcares, eles liberam mais hidratação. Então, a gente só tem que diminuir um pouquinho a água. Então, se for usar um açúcar mesmo, ou um açúcar mais molhado, vou usar açúcar mais caro, eu diminuo um pouquinho a água. Se eu for usar mel, eu tenho que diminuir mais ainda. Eu diminuiria em 50%. Em vez de botar 70, coloca 35 gramas de água. Entendi. Tem uma alternativa. Eu trouxe uma alternativa aqui. Não estou fazendo propaganda de ninguém, tá, pessoal? Essa marca que nem sabe que eu existo. Mas eu trouxe um creme de leite vegetal também. Se você não quiser fazer, isso aqui também hoje está super acessível. Então, você pode também começar o processo, em vez de fazer esse leite condensado fake, usar um industrializado. Esse industrializado aqui é de boa qualidade. Eu tenho chocolate. A gente vai usar 300 gramas de chocolate. Que é fácil derreter também, né? Facinho. Eu vou picar para facilitar, para a gente ganhar tempo. E aqui eu tenho um cacau, que é legal usar um cacau alcalino pela questão do sabor final. Então, vamos embora. Eu vou prender o celular aqui e agora eu vou começar. Vai lá. Bianca, enquanto eu começo aqui, me conta aí. Você tem todo um histórico de atleta, de fazer exercício, de uma vida saudável. Eu comecei, né, desde pequenininha, assim, sempre fiz esporte, eu fui atleta, fui ginasta, fazia ginástica olímpica, né, ginástica artística, que é chamado hoje em dia, desde os meus 6 anos de idade até os 12, então era atleta profissional mesmo, então tinha que me alimentar bem, né, comer super bem, dormir bem, mais do que uma pessoa no dia a dia, né, uma pessoa que não tenha o esporte como, assim, já desde pequena queria de carreira, né? Queria ir para as Olimpíadas. Então eu me preparava muito, assim. E aí acho que eu aprendi. A minha mãe também em casa sempre acostumou a gente a comer direito, muitos legumes. Minha mãe é mineira, né? Então, que delícia! Legumes nunca assim faltaram em casa. Os doces, minha mãe nunca foi de fazer bolo. Eu não me lembro nunca da minha mãe ter feito bolo para mim. Mas eu só de pensar no doce de abóbora dela, no arroz doce, me dá água na boca. É bom demais, né? Ela sempre fez pra gente, assim. Então, eu sempre busquei, né, uma alimentação mais saudável, mesmo dentro dos doces. Até uma pessoa passou perguntando assim, para você dar uma dica de achocolatado para criança, que acho que ela não quer tão... Eu não iria na linha do achocolatado, eu iria na linha do chocolate com leite vegetal, de preferência, e a partir dele você vai adoçando, e aí tem várias formas de você adoçar isso de forma mais saudável. O problema do achocolatado que a gente tem hoje disponível é que ele é açúcar. Quando você pega o rótulo, você olha o rótulo dos ingredientes, você vê que ele é açúcar. Então, assim, muito açúcar. Quando você olha o rótulo, o ingrediente que vem em primeiro lugar é o que tem em maior quantidade dentro daquela embalagem, né? E o achocolatado, quando você vira a parte de trás da embalagem, que é onde a gente deveria ter nosso foco, a gente vê que o ingrediente que tem maior quantidade é o açúcar. Então, eu não iria na linha do achocolatado, não. Iria na linha de habituá-lo com o cacau. O cacau, chocolate em pó, né? O chocolate em pó seria uma segunda opção. Chocolate em pó também, um chocolate em pó alcalino, é uma boa opção. Então eu começo fazendo esse creme aqui,
E eu nem preciso dissolver muito ele, não, porque já vou entrar com chocolate. Ah, você vai derreter o chocolate dentro do creme já. Ai, Ai, que pena que a E internet aqui ainda chocolate... não dá para botar o dedo aí na panela. Não dá, ainda não dá, mas a gente vai chegar lá. Ainda não. É, pois é. Ai, que Bianca, você delícia. navega... Como é que a gente vai fazer depois? Você vai botar a receita? Posso Aqui? botar quando a gente Quando você salvar salvar a isso aqui. live, né? Sim, eu coloco a descrição na descrição da live, os ingredientes todos. Ai, Mas vou é fazer bem aqui. simplesinho. Aqui em casa eu tenho uma que gosta de chocolate assim, né? E tem uma Uhum. que não gosta de chocolate. Quer dizer, tem o branco e o chocolate preto, né? Chocolate branco não é muito chocolate, né? Pois é, a gente não fala chocolate branco, né? Chocolate é chocolate. Pois é, mas ela não gosta desse chocolate aí. A dona Beatriz não gosta desse chocolate assim. Por exemplo, se eu fosse fazer isso aí para ela, dá para fazer sem ser com esse chocolate? Ou Então, chocolate branco que não é chocolate? dá para fazer. A receita não modifica em nada. O problema do Tá. chocolate branco é que é basicamente gordura, né? É... A gente acabou acostumando com isso, mas o fato é que o chocolate branco ele é basicamente gordura. Mas, Bianca, você navega bem, né? Assim como eu, você está envolvida no digital, né? No YouTube, no Instagram. Como é que você vê esse teu posicionamento, essa tua influência? Como é que você lida? Como é que você Acho que administra isso? hoje em dia não tem, acho que ninguém que não esteja, mas acho que só a minha mãe que não está tão conectada assim. A minha também não, já são duas. Olha aí, ó. Ainda mais, né, a gente que lida com o público. Eu tenho uma carreira, graças a Deus, muito feliz desde os meus 15 anos, pessoas que me acompanham desde os meus 15, que já casaram, que já estão filhos, que me acompanham também nas novelas que eu fiz. Então, é muito gostoso essa interação, poder compartilhar com coisas interessantes. Eu acho que toda a experiência boa que eu tenho na minha vida, que eu acho que vai ajudar alguém, que vai valer para alguém, nem que seja para uma pessoa, eu procuro compartilhar aqui. Então, quando você me falou, né, fez o convite da live, eu falei, puxa, que legal, a gente vai aprender alguma coisa. Vamos aprender alguma coisa em casa, porque eu acho que tem que ser assim, coisas que as pessoas possam fazer em casa, coisas de fácil acesso. Eu gosto de ir para essa linha, né? Sem Então, e tem dificultar. que ser assim, né? Porque às vezes a gente acaba... Eu vejo muito isso, eu tenho muito contato, graças a Deus, eu tenho muito contato com muita nutricionista. E aí eu vejo alguns programas alimentares que às vezes fica complexo, fica com muita coisa, as pessoas acabam desistindo, ou então coisas que as pessoas deveriam dedicar muito tempo para preparar na cozinha e a pessoa acaba desistindo. Então, eu gosto muito dessa linha, tem que ser prático, tem que fazer rápido. Pra pessoa... Posso ver o ponto do seu Claro, vou pegar creme? uma colher aqui. Assim, só para a gente ver. Ó. Eu tenho um outro já frio, esse aqui eu não vou conseguir enrolar, porque ele está quente. Mas só para eu tenho saber outro quando a gente frio. quando tira ele do fogo, entendeu? É. Quando tá tipo brigadeiro, nesse né? ponto aqui, ele está num ponto de brigadeiro mole. E aí, nesse ponto, ele pode ir para a geladeira. Que ele indo para a geladeira, ele vai ficar mais frio rápido, né? E vai possibilitar que você enrole rapidinho também. Então, ó. E esse já é a trufa? Isso já é a trufa? Isso já é porque a trufa. A trufa é com creme, né? Esse é o diferencial da trufa para um chocolate. Isso. E aí, o que a gente vai fazer? Agora vem um momento criatividade, né? A gente pode inserir... A gente tem que aproveitar o que a gente tem de bom, de criativo, né? Então, nesse momento, você pode... Eu estou indo aqui na linha do maracujá. Tá. Para quem quiser, aqui vai... vou botar castanha picada, outro ingrediente bem brasileiro, né? Eu vou fazer uma versão mais funcional, vou botar amendoim. Dá para brincar bastante aqui. Pode pôr a fruta, o amendoim, amêndoa, né? Pode. Essa receita aqui, quem me ensinou foi a querida Mama, ela processa o maracujá na hora de misturar.
eu já estou fazendo diferente. Eu gosto da textura do caroço do maracujá. Então aqui também é gosto. Vai do teu gosto. Uhum. Fica aquela sementinha. Eu gosto de quando tem crocância, sabe? Eu gosto, os sabores, eles se complementam junto com as texturas, né? Então é legal quando... E se fosse o morango, né? Se fosse o morango aí, você ia usar ele como picadinho? Pode ser picadinho ou pode processar e entrar com um purezinho de morango aqui. Uhum. Uma outra coisa que também pode funcionar muito bem aqui, eu gosto. Passas é meio ame ou odeie, né? Eu gosto de passas pra caramba. Então, colocaria umas passas brancas aqui, de repente deixar as passas um pouquinho de molho, ou numa bebida, ou numa baunilha, para ela saborizar um pouquinho, e entrar aí, sem tira, descarta o líquido e entra com as passas saborizadas aqui, ia ficar muito legal. Ó, o Lidenboski está falando aqui morangos e uvas. Poderia colocar uva aí, picadinha? Não tem muita água? Uva vai liberar muita água, né? Só se for uva passa mesmo. Só se for a uva passa mesmo. Porque uva vai liberar muita água. E aí vai deixar ele... Não é um problema se a gente fizer servir de uma forma diferente. Vou servir num copinho, ou uma xícarazinha, dar uma roupagem diferente na hora de servir. Não é o nosso caso aqui. Eu vou modelar as trufas mesmo redondinhas. Uhum. Mas se quiser servir com uma colherzinha, não tem problema nenhum. Eu acho que tem um movimento, Bianca, francês, né, que ele é relativamente novo, da Nouvelle Cuisine, que você deve conhecer, que ele fala justamente sobre isso. A gente tem que se desapegar das coisas muito quadradas. A gente tem que usar a imaginação, fazer as coisas como a gente acha que devem ser feitas. Então, olha só. Aqui você pode ou passar uma bolinha, passar com a mão untada, e aí eu vou ficar com muita dificuldade de fazer isso, porque eu preciso botar a mão no celular, mas para a trufa é isso aqui. É você modelar e tá pronto. E finaliza ela com cacau. Um bom cacau. Passa e tá finalizado. Passa para aí. Já estendi minha mão aqui. Passa. Gente, vocês já fizeram? Conta aqui pra gente quem já fez trufa em casa. Levanta a mãozinha assim. Eu! Ai, beijo, doutora Milena, minha dermatologista, tá aqui. Olha a minha cutis. Ela que cuida. Ó, aqui tá bem pertinho, ó. Aqui é o que tá na panela. E aqui o já finalizado. Você vai fazer aquela inveja pra gente, assim, de morder, pra gente ver? Tem que ver se a minha nutricionista tá na live. Se ela tiver... Você procura aí, Bianca. Chama doutora Roberta. Você procura aí na live. Doutora Roberta, se ela tiver aí, você me fala que eu vou ter um problema. Ah, é? Por quê? Porque tá na hora do meu jejum intermitente. Agora? 4h30? Mas não é? Tem um dia que é puxado. Ó, vamos lá, fazer. Vai, causa inveja. Olha aí, minha gente. Olha só. Covardia isso, hein? Ó, vai engasgar. Tá todo mundo aqui gorando a sua trufa. É bom. Todo mundo com inveja dessa trufa, né, gente? Vamos fazer todo mundo junto outro dia. Mas olha só. Mandar para ele. Chocolate é aquele negocinho que não tem tempo ruim, né? O problema do chocolate é você parar de comer. Tem que ter maturidade para se controlar aqui. Olha, tem um docinho do leite de coco, porque na verdade é um leite de coco que reconstituiu, né? A vantagem do leite de coco em pó é que eu controlo o ponto dele. Se eu quisesse, uma outra dica, eu poderia fazer com leite de coco. Só não vale usar aquele leite de coco do supermercado. Porque aquilo ali é tudo menos leite de coco. Faço então um convite, dê uma olhada no rótulo para ver do que aquele eu tô falando. de vidrinho, assim? Aquele de vidrinho não é leite de coco. É mesmo, é? A gente pode fazer um leite de coco em casa que é super fácil. Você pega um coco, daquele coco seco, vai tirar a água, vai descocar, vai tirar a casca, bate no liquidificador com 1 litro de água quente, coa, tá feito o leite de coco delicioso. Vai fazer isso em 1 minuto, 2 minutos e tá pronto. Então,
A vantagem do leite de coco em pó é que eu já começo com ele grossinho. Então, eu preparo muito rápido. Mas se eu quiser, e nada me impede de eu pegar um leite de coco feito em casa e ir reduzindo ele no fogo, engrossando com o tempo. E quando ele ficar grossinho nesse ponto, aí eu entro com chocolate e faço a finalização. Já É verdade, por isso que o seu foi rápido, né? Porque ele é em pó. Eu falei, gente, mas por que ele fez tão rápido? Tem que ser a gente prático. ficar horas mexendo na panela, horas lá. Onde compra leite de coco em pó? Qual a marca? Eu não comprei de marca nenhuma. Eu fui naquela loja que vende as coisas peso. E aí eu falei, me vê 1 quilo de leite de coco em pó. É barato. Hoje é fácil de você encontrar. E hoje a gente tem uma outra coisa disponível para a gente, que é a internet. Então, se você não... eu moro numa cidade que não tem isso. Uma cidade pequena que não tem loja de produtos naturais. Vai no Google, coloca lá leite de coco em pó, você vai ver que é baratinho, pede na tua casa, que está resolvido. Isso entrega em casa, né? Porque não estraga assim nem nada, então dá para entregar em casa, não precisa nem sair de casa para fazer. Bia, me conta aí. E o negócio da peça do Silvio Santos. O Silvio Santos vem aí. Você sabe que os cariocas estão sentidos com você, né? Ai, imagina, eu também, estou morrendo de saudade. Ó, o que eu quero saber, quando é que essa peça vem aqui pro Rio? Porque eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Então, assim que a peça tiver patrocínio, né? Porque a gente encerrou a temporada aqui em São Paulo. Nós fizemos em 2 teatros, quase 5 meses. Tá ouvindo um barulho, é que a galera chegou aqui em casa. E agora a produção está indo atrás de patrocínio para a gente poder rodar o Brasil. Vamos criar uma hashtag. Vamos criar. Uma empresa interessada. Teatro já tem, teatro no Rio já tem teatro interessado, mas a produção é muito grande, tem banda ao vivo, os atores todos cantam ao vivo, né? E tem muita música, muita gente no elenco, muito ator bom. Nossa, eu assim, vou ficar falando aqui horas com você do musical, porque é uma delícia fazer, é uma delícia falar sobre ele, é uma delícia falar sobre esse grande ícone que a gente tem no Brasil, grande empreendedor, né, que tem uma vida linda, assim, para ser mostrada, e muito alegre. E a gente veio logo que iniciou a pandemia, a gente começou. Aí parou, nós estreamos sábado, domingo a gente já não podia mais fazer a peça. Aí parou 1 ano, aí nós voltamos com a peça. Então essa volta foi muito bonito, porque as pessoas estavam sedentas de sair de casa e sedentas de coisas boas, né? Leves. Um ano tão pesado. Então a peça é isso, é leveza, é nostalgia. Você só piorou minha vontade de ver agora. Eu já estava doido para ver. Agora não vou conseguir dormir de noite. Mas você vai ver. Vamos fazer uma campanha. Tem que criar um hashtag aqui. Hashtag Volta Silvio Santos. Você aí no Rio, não sei. Alguma coisa. Quero muito fazer no Rio. Eu adoro o Rio. Tenho saudade do Rio. Muitos amigos aí. Bianca, me diz uma coisa. Você produziu aquela websérie Home Office, não foi? Aquela produção... Então, não, eu não produzi. O Home Office surgiu assim que a gente parou o espetáculo Silvio Santos, assim que entrou a pandemia. Então, o Emílio Boechat e a Marília Toledo, que são os autores e produtores do espetáculo Silvio Santos Vem Aí, resolveram escrever o Home Office, né? Que é sobre uma emissora que é comprada por um grupo de uma igreja. E aí tem vários personagens, figuras engraçadíssimos. Então foi uma experiência muito interessante, porque eles queriam manter todo o elenco juntos, né, nesse momento. E ninguém podia sair de casa, então cada um gravava na sua casa a sua parte, e depois o autor, o Emílio Boechat, que fazia edição e juntava tudo. Então foi legal também a gente ver tudo pronto só depois, não ter noção como é que ia ficar. Eu acho que foi um grande alívio para nós todos que participamos nesse primeiro momento de pandemia, sem poder sair de casa, sem saber o que fazer, né? Então foi uma grande terapia para a gente fazer. E é divertido, é engraçadíssimo. O Emílio escreve muita comédia, ele tem assim, um humor ácido, mas saudável, bacana. Então tudo dele é muito engraçado. Bianca,
essa experiência de produzir na pandemia, eu acho que isso além de isso vai muito além de entretenimento, né? Porque eu comecei a dar aula também mais online durante a pandemia. Durante a pandemia eu intensifiquei, acho que todo mundo dessa área da gastronomia intensificou live, porque eu acho que é uma forma também de uma terapia. Até surgiu o termo de cozinha terapia nessa época, ficou mais forte esse termo nessa época, porque tinha uma parte de doação também, de você estar doando alguma coisa para as pessoas colocarem foco durante um período meio ruim, né? Exatamente. Não, e é o que você falou, a gastronomia cresceu muito. Porque o que a gente faz em casa, né? Quando tem nada o que fazer? Porque você já cozinha, já come porque você gosta e por obrigação. Mas o não ter o nada, a cozinha é uma terapia, né? Você fazer, cozinhar é uma arte. Eu acho lindo. E então, na pandemia cresceu muito mesmo. Mas não me enrola não, porque eu quero falar de pão. Fala de Eu pão. sei que você vai me falar aí uma receita de pão, que você ia me dar uma receita extra. Eu sou apaixonada por pão. Você faz cada pão que eu andei olhando nas suas redes sociais, andei olhando no seu canal. Tem muita coisa legal, aliás. Parabéns pelo seu canal, viu? Já tô lá inscrita, já botei o sininho. Vou seguir tudo lá. Eu quero fazer um pão, um pão assim. Eu tenho um pouquinho de glúten, né? Por causa do glúten, então eu não sou celíaca nem nada, mas eu evito o glúten para não me dar, para ficar bem, né? Sim. Eu tinha muita vontade de aprender a fazer um pão em casa com sementes, assim, sabe? Um pão que tivesse o pãozinho, mas uma crocância. Você tem? Talvez pegada mais funcional, claro. Na verdade, amanhã 18h55, eu já vou fazer. Tem dois convites para você. 3. Um você já fez. Você viu na semana do Pão Sem Glúten lá. Hoje, 18h30, tem uma live onde eu vou ensinar a fazer pizza. Já é pizza. Hoje 18h30. Vou fazer pizza sem glúten, sem leite, vegana. E eu vou fazer com uma querida que vai fazer a parte do queijo vegetal, do molho. Vai ser super bacana. Ai, vou assistir. E amanhã, 18h55, hoje 18h30. Amanhã, 18h55, eu vou ensinar a fazer pão. E aí eu vou fazer o pão de amanhã em sua homenagem. Eu vou modificar a receita. Vou fazer um pão super aromático para você amanhã. Que delícia. E dá para fazer em casa, é fácil. Um amigo meu um dia postou, ele estava fazendo um pão, e é um pão com aquele fermento que acho que deixa horas, dias, um fermento natural. Fermento natural. E aí eu falei, eu quero a receita. Ele falou, Bi, não tem como te dar essa receita, porque essa receita passa de amigo para amigo, pessoa para pessoa. A gente tem que estar pessoalmente para a gente fazer e tal. Eu falei, gente, mas eu só queria a receita do pão. Que pão é esse? Que tem que ser de pessoa para pessoa, assim? Não tem nada especial? É alguma coisa especial? Não, é um pão. Não, tem uma doação incondicional para fazer esse pão. Esse pão a gente começa cultivando as leveduras que vão fazer a fermentação. Então, isso semana que vem é a aula de quarta-feira da semana que vem, que é onde eu vou fazer o fermento natural. Que é um processo lindo, que você faz a fermentação de uma forma caseira, natural, e aí você produz um fermento totalmente caseiro, totalmente puro. E aí esse fermento, que é o fermento natural, ele sim dá características únicas para o pão. O pão fica, primeiro, você tem uma formação de ácido acético maior, então você tem um pão com uma validade maior, um pão que não é tão suscetível a dar bolor. Não é aquele do supermercado que dura 30 dias, que tem conservante. Mas é um pão caseiro que vai ter uma durabilidade maior. Quando você tem fermentação natural, você tem a produção de prebióticos, probióticos, então você tem um pão muito mais de digestão muito melhorado. E aí, durante a semana que vem, eu ensino substituição de farinhas. Então, eu quero fazer um pão sem açúcar, eu quero fazer um pão proteico, eu quero fazer um pão low carb, eu quero fazer um pão de semente. Gente, essa live é minha. De quinta-feira da semana que vem. Essa é a live depois do fermento. Então, a aula 1 é a aula de fabricação, a aula 2 é a aula que a gente faz do fermento natural, e a aula 3 é a aula que a gente fala dos ingredientes e a substituição. Porque eu tenho um negócio para mim, Bianca, que é muito meu. Assim, eu
quando eu entrei na panificação, eu dei muito errado, porque eu tentava fazer as coisas que as pessoas ensinavam e não dava certo. E aí ia para a internet, ia para YouTube, minhas receitas não funcionavam. Então hoje, o que eu quero passar para os meus alunos é diferente. O que eu quero passar é que o aluno tem que ter conhecimento para fazer o que ele quer. Então, não tem por que eu fazer um pão de semente. O conhecimento tá. Eu vou te ensinar a fazer o pão. Agora, se você quer fazer com semente, você quer fazer com gergelim, se você quer fazer ele, não sei, com a modelagem de um pãozinho de hambúrguer, você tem que saber fazer. Eu não gosto desses segredinhos. Então, na minha cabeça, eu tenho que passar o conhecimento para todo mundo fazer pão. Aí, como vai fazer? Vai ser igual o brigadeiro. Vai fazer do seu jeito. Você tem que ter o conhecimento da base. E com a base, você modifica e faz qualquer coisa. E me explica como é que faz, porque eu quero inscrever meu marido para fazer aula com você, porque a gente participou do programa da Eliana, as Mulheres que Mandam, vai ao ar dia 16 de outubro. E ele que foi para a cozinha, e ele tinha que fazer um strudel. Ele tinha que fazer um strudel com recheio de morango e sorvete de caju com pralinê, e eu que tinha que ficar falando para ele. Enfim, é engraçadíssimo. Então, vou inscrever ele. Você fala aí pra gente, e até para as pessoas aqui, que tem gente perguntando também como é que é. Na minha bio, só entrar na minha bio, lá tem um linkzinho, você entra, é de graça. São 4 aulas. Olha aí, gente, de graça ainda. De grátis. Então, aí lá no seu linkzinho tem todas as informações. Aula 1, aula de panificação, os princípios da panificação, erros, acertos, as dicas. Aula 2, a gente faz o fermento natural. Aula 3, a gente vai fazer o pão e as suas variações, aprender a brincar com as farinhas. E a aula 4 é uma aula surpresa. Eu sempre compro pão de batata doce. Mas eu compro, não faço. Agora eu vou aprender a fazer. Isso está até no meu canal do YouTube. Eu ensinei a fazer pão árabe, que é uma coisa que as pessoas não... A gente, quando pensa no pão sem glúten, a gente vem logo na cabeça aquele pão de forma, né? Porque não tem... No mercado, a gente não tem muita disponibilidade de produto sem glúten. Geralmente é um pão de forma. E aí eu fiz um pão árabe. Por que não? Aquele pão que infla, fica oco por dentro. Eu fiz com batata doce. Ah, é? Ai, vou ver. Que legal, que legal. Isso a Marília Toledo, que é a autora do Silvio Santos e do Home Office, né? Ela, na pandemia, se especializou, tá fazendo vários pães, várias coisas. Ela fez um curso na pandemia de pães. Que maravilha. Você deve ter dado muito curso, né, de pães aí na pandemia. Muito curso, graças a Deus, muito curso. E põe maridão, porque quando a gente terminar de conversar semana que vem, a gente já vai estar com o fermento pronto e já vai estar... E eu acho que isso é legal. Quando você faz o fermento, você já aprendeu tanto de panificação que fica até mais fácil fazer o pão. Porque eu sempre falo isso, quando você domina a fermentação, você domina a panificação. Uma coisa vem junto com a outra, é consequência. Então eu faço questão de dar aula de fermentação, e na aula de fermentação você aprende tanta coisa que quando chega a aula do pão já está facinho para fazer. A Cecília Tabajara, 56, está falando aqui. Quem não pode com adoçantes tem que cuidar que a maioria do leite de coco em pó tem maltodextrina. Mas existe sim. Sim, existe. Inclusive existe... É mais fácil até de encontrar hoje o leite de coco orgânico, que é um pouquinho mais caro, mas que faz toda a diferença quando você quer trazer o sabor do coco. Você já conhece, já trabalhou com a farinha de banana? Sim, eu já trabalhei, Bianca, acho que com todas as farinhas. Assim, tudo que chega de novidade no mercado eu testo. Inclusive, essa semana chegou um lote para mim de fibra de batata, que é um negócio que é muito comum na Europa e que aqui no Brasil é super difícil de encontrar, e agora tem produtor aqui no Brasil, graças a Deus, produzindo, e mandaram, e fica muito legal no pão também, e a gente vai falar sobre isso lá na aula de farinhas. E dá para fazer com essa fibra de banana, por exemplo? Dá para fazer. Será? O farinha de banana, quer dizer? O pão sem deve ficar bom, né? Ele tem... Quando você tem trigo, você tem um grão que desenvolve proteína e carboidrato, né? Juntos. Eles estão ali e parte da proteína, a maior parte da proteína é o glúten, que dá aquela característica de elasticidade
mas é o que acaba não fazendo tão bem para a gente. Então, quando você vai para o universo sem glúten, a primeira coisa isso eu falo na aula 1, a primeira coisa que você precisa entender é que você não tira uma farinha, que é a farinha de trigo, e coloca uma outra farinha, porque não existe na natureza uma farinha que tenha as mesmas características do trigo. Mas a gente consegue, com uma composição de farinhas, trazer maciez, elasticidade, liga, tudo isso que a farinha de trigo tem. E aí, quando você entende esse quebra-cabeça, que são as farinhas sem glúten, você fica livre para fazer com qualquer farinha, absolutamente qualquer farinha. Gente, por isso que agora eu sei que não dá certo fazer o bolo com o tipo de farinha de aveia só. Minhas filhas não engolem esse bolo. Não dá. Porque eu não né, eu quero que fazer o bolo, fazer uma coisa mais nutritiva para a criança, né? Porque a criança, a gente vai permeando, né? O que pudesse colocar nutritivo no que come é ótimo. E a aveia é super importante, não só a aveia, mas como as outras farinhas. Então tem que fazer a mistura para ficar aquele bolo gostoso. Exatamente. Você tem que trazer um componente que dê leveza. A farinha de aveia é uma farinha de base, é uma farinha da estrutura, que ela deixa o pão durinho. Aí você tem que trazer um componente de maciez, que pode ser ou uma farinha ou um tubérculo. Por exemplo, eu posso inserir uma batata doce, eu posso inserir inhame ou cará, dependendo de onde você estiver. Mas você pode fazer um ovo de linhaça, com mistura de ovo e linhaça, você também vai trazer um pouco mais de maciez. Tem N formas de você produzir essa leveza no pão, no bolo, que tem que ser compensado de alguma forma quando você coloca uma farinha, que é o caso de uma farinha mais dura, como é a aveia. Entendi. Olha, pronto, desvendou meu mistério agora. Não sou eu que não sei fazer bolo de aveia, viu? Não. Mas tem uma aula super legal esperando por você e pelo maridão semana que vem. Ah, vou fazer com certeza. Com certeza. Olha, tem bastante gente aqui. O leite de coco é um dos mais fáceis para você? Tá perguntando aqui. Não entendi. O leite de coco é um dos mais fáceis para você? Eu não sei se tem essa pergunta, mas mais fácil em que sentido? O leite de coco é o mais acessível, mas como eu falei, você pode fazer com leite de coco fazendo o leite de coco na sua casa. Não necessariamente o leite de coco em pó. O leite de coco em pó é só para você dar uma acelerada. Eu gosto sempre de um exemplo assim, olha. Imagina que eu tenho todo dia, e eu faço isso todo dia. Todo dia eu preparo o almoço da minha filha. Todo dia sou eu que faço o almoço dela. Imagina se eu não tivesse um micro-ondas. Então, assim, tem coisas que estão à nossa disposição que facilitam a nossa vida. A gente só tem que ter o bom senso para saber o que vale a pena, o que é bom e o que não é legal. Então, assim, se existem alternativas que poupam tempo, se produzem um resultado bom em curto espaço de tempo, isso para mim é ser pragmático, ser prático. Então, é nessa linha que eu gosto de ir. Eu quero que essas pessoas tenham um resultado rápido. Eu posso ensinar você a fazer o mesmo brigadeiro, a mesma trufa que a gente fez a partir do coco. Começar essa aula com coco. Mas vai demorar 1 hora para fazer. A gente fez o quê? Em 3 minutos, 4 minutos? Nossa, muito rápido. Muito então, rápido. Ter feito... tudo é uma questão de equilíbrio. A gente tem que saber o que é bom, o que é ruim e tomar as nossas decisões. Olha aqui a Ellen Cris Souza. Estou aprendendo muito com o chefe. Imagina uma criança de 2 anos com intolerância à lactose e a glúten. Essas aulas estão me salvando. Olha aí! É, isso aí. Eu fico... como a gente falou da pandemia, assim, esse tipo de declaração é isso que faz as coisas fazerem sentido. Assim, acho que a gente, quando evolui na carreira, chega um momento que a gente precisa se encontrar um propósito. E eu comecei a ter muito contato com mãe, com avó, que aí tinha problema com os filhos, tinha problema com os netos, tinha problema com o sobrinho. E aí que a ficha caiu, que esse conhecimento que eu tenho da panificação não faz sentido nenhum ficar na minha cabeça. Porque eu consigo atender X pessoas. Por mais que eu expanda negócio, eu não consigo fazer com que a minha área de distribuição seja compatível com as pessoas que precisam desse conhecimento. Então, aí estão as aulas justamente para que você se liberte. O meu maior desejo é que você saiba fazer pão totalmente independente de mim. Você voe sozinho. Que legal. Que legal.
Muito bom. Bianca, ó, queria te agradecer demais pela presença. Foi incrível. Amanhã, ó, reforçando os nossos compromissos. Você já está inscrita na semana. Hoje, se você quiser, tem uma pizza muito bacana daqui a pouquinho. 6h30. Tem a aula do Pão da Bianca. Que é às 6h55. 18h55 tem a aula do Pão da Bianca aqui. Maravilha, adorei. Eu que agradeço essa aula toda aí. Só fiquei com água na boca. Eu vou fazer daqui a pouco. Semana que vem eu estou em Ribeirão Preto. Eu vou mandar para você a trufa aí na sua casa, que você me mandou endereço. Eba! Tá bom. Bianca, ó, muito obrigado, um milhão de obrigado. Você é uma pessoa incrível, com uma energia incrível. Imagina. Esse papo foi sensacional. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. Agradeço o convite, foi ótimo. Vamos fazer mais. Tá bom. E vou estar lá nas aulas. Hein? Um beijão, querido. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente. Vamos embora fazer pão, aprender a fazer pão, gente. Docinhos gostosos. Beijo, galera. Beijo, Bianca. Tchau, tchau.